Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Érico Oliveira. Nós vamos falar um pouquinho sobre os reinos africanos. Por que nós vamos falar sobre os reinos africanos? No último vídeo nós falamos sobre grandes navegações, lembram? Então, nas grandes navegações, nós temos um resumo de como estava a Europa naquele momento. Vamos só recapitular. Então, nós tínhamos lá na Europa França e Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, Portugal e Espanha, Península Ibérica. Portugal e Espanha lutando contra os mouros e outras invasões dos povos bárbaros antes. Portugal consegue se libertar, se torna aí um reinado, se torna independente, tem ali uma nação forte. Espanha, depois de um tempo, na Batalha de Granada, consegue se libertar dos mouros também. Lembram disso? Outro ponto importante: Portugal queria fazer o comércio, aumentar o comércio que ele tinha ali. O comércio ocorria pelo Mediterrâneo, nós conversávamos. Então os produtos vinham lá das Índias, nós até discutimos sobre as fenícias. Depois disso, teve a queda do Império Bizantino, lembra? Constantinopla, os turcos tomam conta daquilo. Então o preço das mercadorias sobe demais. Sobe demais. Portugal, por estar com o pé na água, o que ele faz? Precisamos encontrar uma rota para chegar nas Índias. As Índias não é o país da Índia que nós conhecemos hoje. As Índias eram o Sudeste Asiático. Falamos sobre isso lá atrás também. Com isso, Portugal demora ali 70 anos para contornar a África, passar pela África. Com o passo do tempo, Espanha também vai através de chegar nas Índias. Com isso, a Espanha chega nas Américas. Lembra? Nós falamos Américo Vespúcio, Vasco da Gama, Portugal, Cristóvão Colombo descobre as Índias Ocidentais. Um breve resuminho. Por que nós vamos falar sobre África? Então, do mesmo jeito que nós fizemos um resumo sobre como era a Europa, nós vamos fazer um resumo de como era a África e quais eram os reinos africanos ali, a grande importância. Ponto importante: muita gente diz, Portugal foi para a África, tal. Lembra lá o Tratado de Tordesilhas, 1494. O que Portugal fez com a Espanha? Dividiu a terra em dois. Então, um pedaço para Portugal, pedaço para Espanha. Portugal, malandramente, esperto, jogou o pedaço que ele não conhecia para a Espanha. Pegou ali um pedacinho só da terra que depois nós descobrimos que é Brasil. Mas ficou com a parte da África, Oceania, o pedaço da Ásia ali. Então ali era para Portugal explorar. Do lado de cá, que era América, jogou para Espanha. Aí as pessoas dizem, hoje a gente vê muita literatura, vê alguns professores de história dizendo: Portugal foi para África escravizar os negros. Não é bem assim. Nós lembramos lá nossos estudos que escravidão já existia muito tempo atrás. Não é uma coisa que foi criada nas grandes navegações. Quem eram os escravos? Aquele que nascia de pai ou mãe escravo ou que perdia sua liberdade na luta, na disputa, em guerra. Então nós vamos entender os reinos africanos e como eles escravizavam o próprio povo, ok? Ponto também importante aqui. Vamos tentar entender também por que Portugal precisava de gente. Portugal tinha 1 milhão de habitantes, praticamente. Espanha, por volta de 4 milhões de habitantes. Inglaterra, 10 milhões de habitantes. Então imagina Portugal, quando ficou 70 anos tentando atravessar ali ou mandando embarcações para o oceano. Muitas vezes, em uma dessas embarcações, perdia-se uma tribo inteira, uma família inteira, uma comunidade inteira. Então, quando Portugal teve a chance de colonizar algumas terras, alguns lugares, ele não podia mandar pessoas da colono, pessoas que eram efetivamente da terra de Portugal, por quê? Porque não existiam essas pessoas. Eles não tinham essas pessoas. Vamos usar o exemplo do Brasil, por isso nós vamos falar também dos reinos africanos. Muitos negros Portugal trouxe para cá. Ok, isso é bom? Não é bom, é ruim, escravidão, entendemos tudo isso. Mas era uma forma de que ele pudesse assegurar que aquela terra estava rendendo, ou estava produzindo, ou tinha pessoas que iria produzir para eles, que estava habitada com pessoas de Portugal. E isso é bem importante, tá? Vamos entender o tamanho da África. Então a África tem aproximadamente 300 milhões de quilômetros quadrados, tá? É o terceiro maior
continente hoje. Então ela só fica atrás da Ásia e da América. Outro ponto importante, sabia que tem estudos que diz que um tempo atrás a África era colada na América do Sul e depois elas se separaram? Então assim, a gente tem o mesmo clima da América do Sul com um pedaço da África. Quais são o que a gente entende da África? Então a África é separada em dois: a África do Norte e a África subsaariana ou a África Negra, tá? A África do Norte ela é todinha deserto. E aí lá nós tivemos as civilizações egípcias, tivemos ali o povo Cartago, lembra disso? Cartaginesa, lembra da antiguidade, tá? E na África subsaariana nós temos savanas, florestas, tropicais, como nós temos aqui no Brasil, na América do Sul. E ali se envolveu os povos caçadores, os coletores, até ali ó, as primeiras eras cristãs, tá? Ponto também muito importante quando a gente fala da África. Existe uma região, que é a região do Sahel, que fica ali entre o deserto do Saara e a parte de baixo, que a gente tem ali a savana, que dá acesso tanto ao Oceano Atlântico quanto ao Mar Vermelho. Se chama região da Sahel. É muito importante, porque todos os reinos, ou a maioria dos reinos que nós vamos estudar, teve importância ali. Por quê? Porque ali acontecia todo o comércio, tá? Então, esse aqui é só uma introdução. Nós vamos falar mais para frente sobre os reinos. Quais são os reinos que nós vamos discutir? Nós vamos discutir um pouquinho sobre o reino de Gana, reino de Mali, que é muito importante. Também, a minha ideia também é falar um pouquinho sobre os Yorubas e também os Bantus. Por quê? Porque esses dois, principalmente, teve grande influência na nossa cultura aqui brasileira, tá? No povo brasileiro, que a gente conhece aqui como afro-brasileiro, as religiões e tudo mais. Então vamos estudar um pouquinho sobre o reino de Gana. Esse será o primeiro. Então, vamos embora!